Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 15 até o versículo de número 29. Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 15, diz o Senhor: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O texto da nossa pregação são os versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Continuando a leitura, versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amada congregação, nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho não é uma mensagem para se ouvir. O Evangelho é a mensagem para se praticar. Jesus, ele foi muito claro, afirmando aos discípulos dele e a toda aquela multidão. Mateus capítulo 5, versículo 21. Jesus disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Você pode notar que com aquilo que Jesus ele falou, até falsos profetas e homens cheios de iniquidades, de pecado, podem chamar Jesus de Senhor. E até mesmo estes falsos profetas, eles poderiam operar milagres grandiosos, profetizar. Mas, meus amados irmãos, chamar Jesus de Senhor e operar milagres não é a garantia da nossa cidadania celestial. Não é a garantia que nós somos súditos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Evangelho não é uma mensagem para se ouvir. O Evangelho é a mensagem para se praticar.
E Jesus Cristo ele deu uma parábola que ilustra bem o chamado para nós praticarmos o Evangelho. E essa parábola é a parábola dos dois construtores. E eu lembro às crianças da congregação o que é uma parábola. Uma parábola é uma história com um ensino dentro. Então, temos uma história e temos um ensino de Jesus dentro dessa história, porque nós temos uma parábola. E é com base nessa parábola de Jesus que o Senhor ele nos chama a ouvirmos o seu Evangelho e a sua mensagem nesta noite. O Evangelho e a mensagem dele que tem o seguinte tema: pratique as palavras de Jesus. O Evangelho não é para se ouvir, o Evangelho é para se praticar. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. Pratique as palavras de Jesus. O Evangelho não é para se ouvir, o Evangelho é para se praticar. Lembre-se do contexto da passagem que nós estamos lendo. Jesus ele está encerrando o Sermão do Monte, contando uma parábola. Esta é a parábola dos dois construtores. E lembre-se, Jesus ele mostrou que há um construtor prudente, sábio, e que há outro construtor que é imprudente, ou seja, louco. E Jesus ele usou a imagem de um construtor prudente para ilustrar, trazer à nossa visão aqueles que ouvem a palavra e que praticam a palavra de Jesus. Versículo de número 24, Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E Jesus, ele pegou e usou a imagem de um construtor imprudente para ilustrar todos aqueles que apenas ouvem, mas não praticam a palavra de Jesus. Versículo de número 26, Jesus ele diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Jesus ele está iniciando o seu ministério, ainda tem praticamente 3 anos pela frente, e ele já abre o seu ministério, encerrando o Sermão do Monte, mostrando que muitas pessoas podem ouvir as palavras dele, como de fato o texto nos diz, multidões estavam ouvindo Jesus naquele momento. Mas, meus amados irmãos, somente há 2 tipos de ouvintes da palavra de Jesus. 2 tipos só, não mais, só 2. Jesus, com as suas palavras, é muito claro: não existe um terceiro tipo de ouvinte do Evangelho, só 2 ouvintes: o ouvinte prudente ou o ouvinte insensato, ou o sábio ou o louco. Ou é o ouvinte que pratica aquilo que Jesus ele diz, ou é o ouvinte que não pratica o que Jesus diz. Jesus ele não usa meio termos. Jesus ele é direto no assunto. Se alguém somente ouve a palavra e não pratica o Evangelho, Jesus diz que este tal é insensato, louco. Alguém sem senso. É tão louco, tão insensato como um construtor que constrói uma grande casa sobre a areia. Versículo número 26. E vocês sabem que uma casa não é uma barraca de camping.
A construção de uma casa grande requer muito dinheiro. Para contratar, para comprar os materiais. A construção de uma casa requer cavar um alicerce bem firme sobre algo sólido, seja concreto, seja ferro, seja pedra. Um construtor sábio, ele consegue analisar tudo isso, mas somente um louco investe dinheiro, tempo, esforço, construindo uma casa sobre a areia. Quem de vocês aqui construiria uma casa sobre areia? Uma mansão sobre areia? Um prédio deste tamanho sobre areia? Quem de nós aqui investiríamos nosso dinheiro suado para tal construção? Sobre a areia. Nenhum de nós, porque nós sabemos qual seria o resultado de uma construção desse tipo. Seria o mesmo resultado que nós vemos na parábola. O resultado final é somente destruição, é somente ruína, é desonra. Jesus, ele falou isso no versículo de número 27. Aquele que era o construtor insensato, o louco, ele construiu sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, fez uma grande zoada, bum, sendo grande a sua ruína. Está vendo aqui como Jesus é bem dramático na sua descrição? Ele quer que você entenda. Louco é alguém que não pratica as palavras que Jesus dá a ele. O resultado é este: é desonra, é ruína, é vergonha. Jesus declarou: meus amados irmãos, minhas irmãs, ruína será o sucesso dos insensatos. Sucesso? Ruína? Sim, não é loucura isso, mas é verdade. A ruína será o sucesso de todos aqueles que não praticam as palavras de Jesus. A desonra será a glória de todo aquele que ouve o Evangelho de Cristo e não pratica o Evangelho de Jesus. Por isso, meus amados irmãos, não se iludam. Não se iludam pensando que o nosso chamado como cristão é estarmos sentados nessas cadeiras e só ouvindo pregações domingo a domingo. E também nós não devemos iludir as pessoas que estão ao nosso redor, dizendo que elas podem ouvir o Evangelho por meio de pregação, por meio de nossas exortações, por meio de nossos ensinos, e elas viverem a sua vida confortavelmente sem obedecerem esse Evangelho. É loucura, é insensatez. Por isso ninguém deve se iludir apenas ouvindo as palavras de Jesus. Não adianta nós termos uma religião, não adianta nós dizermos: eu sou reformado, eu nasci numa casa reformada, eu tenho a religião dos meus pais. Não adianta você apenas vir com seu pai, sua mãe à igreja, nem somente vir à igreja porque há anos você vem à igreja. Não adianta você gostar de ouvir pregações, você gostar de ouvir e cantar salmos e hinos bonitos, se você não pratica o que Jesus está te dizendo a cada domingo. Quando você abre a sua Bíblia em sua casa e Jesus fala com você, e você diz: não dá para mim,
Em nome do Senhor digo que se sua vida for essa vida, a ruína te espera, a vergonha te espera, tudo que tu estás construindo nessa vida será destruído, porque você está sendo como aquele construtor imprudente que está construindo sua casa sobre a areia. Quando Jesus ele nos chama, quando Jesus ele nos fala a sua palavra, quando essa palavra chega aos nossos ouvidos, o desejo de Jesus é que nós a pratiquemos hoje, não amanhã, não depois de amanhã, não daqui a uma semana, um mês, um ano. Jesus não quer saber que você chegue para Ele e diga: não, Jesus, passe amanhã. Eu prometo que daqui a um ano eu irei fazer isso. Jesus, quando Ele nos fala a sua palavra, Ele quer que nós pratiquemos a sua palavra agora, hoje. Você notou que no versículo 24 Jesus disse: aquele que ouve. Ele também falou: aquele que pratica. Essas palavras estão no tempo presente. É agora, não amanhã. A obediência ao Evangelho não é algo para amanhã. Se o Senhor está proclamando o Evangelho a você hoje, é para que você agora atenda ao Evangelho de Jesus Cristo. Atenda a sua palavra, ore ao Senhor e peça para que Ele lhe dê a força do Espírito Santo para você cumprir o que Jesus quer de você. E pela graça de Deus, assim você passar a cumprir agora, porque o Senhor quer que você pratique aquilo que você ouve agora. Assim você mostra que é um prudente. Assim você mostra sabedoria. Jesus ele disse: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Agora, se você notou a passagem que nós lemos, a obediência do Evangelho é um chamado para agora, para hoje, mas o reconhecimento da nossa prudência será no futuro. Notem as palavras do Senhor Jesus: será comparado, no versículo número 24. Será comparado. Também no versículo de número 26, o reconhecimento da imprudência também será algo declarado no futuro. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado. Notem que a declaração de prudente ou imprudente que sairá da boca de Deus necessariamente não é agora, no futuro. E isso está dentro do contexto da palavra. Por quê? Porque notem que antes da própria parábola, Jesus Cristo ele trouxe a visão daqueles que estão ouvindo a Ele, o que vai acontecer lá no dia do juízo. Notem que antes Jesus Cristo ele diz no versículo de número 15: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores.
Ou seja, os falsos profetas, eles parecem muito com verdadeiros crentes. Eles são como ovelhas, eles se vestem como ovelhas, mas dentro deles eles são lobos vorazes, que abocanham as ovelhas, que arrastam essas ovelhas para os seus covis e lá as devoram. Jesus diz: cuidado, muito cuidado. E Jesus manda que os seus discípulos não estivessem olhando para a aparência desses falsos profetas, porque eles eram como ovelhas, mas estivessem olhando para os frutos de sua vida, aquilo que eles estão praticando, porque uma boa árvore produz bons frutos e uma má árvore produz maus frutos. Ninguém pode enganar o próximo com os frutos que saem de sua vida. Se são boas obras, como nós ouvimos na pregação pela manhã, nós veremos a eleição e a verdadeira fé e a sinceridade. Mas se não são boas obras, nós vemos que não há ali verdadeira fé. E depois, no versículo de número 21, Jesus Cristo, ele declara-nos: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então não é uma declaração verbal, dizer Jesus, ó Senhor Jesus, só com a boca, mas seguindo o raciocínio de Jesus, aquele que faz a vontade de meu Pai. Eu posso de fato chegar até mesmo a fazer milagres poderosos, profetizar, mas se no meu dia a dia eu amo a iniquidade, lá no dia do juízo, veja o que Jesus ele dirá a essas pessoas que até apresentarão a ele grandes obras, chamavam Jesus de Senhor. Jesus diz: então lhes direi explicitamente, muito claro, nunca vos conheci, nunca vos amei. Não é conhecimento de saber que existe, mas é conhecimento de amor, relacionamento. Eu nunca amei vocês. Apartai-vos, afastem-se de mim, os que praticais a iniquidade, que tem uma vida contra a lei de Deus. Iniquidade. Então notem que o contexto aqui é o contexto de futuro. Notem que quando Jesus ele irá declarar quem é prudente e quem é imprudente, será no futuro. A cobrança de que nós ouçamos a palavra e pratiquemos a palavra no presente, mas o reconhecimento é algo que vem no futuro, no dia do juízo do Senhor. Nesse dia, nós iremos ouvir aqueles que pela graça de Deus manifestaram o amor verdadeiro por Cristo, obedecendo as palavras de Jesus, porque quem ama, obedece. E durante essa vida manifestaram pela graça de Deus as boas obras, praticando a palavra. Esse será declarado prudente, sábio. A sabedoria bíblica não é você ter o jeito para poder praticar e entender a vida e aplicar conhecimento em sua vida. Sabedoria bíblica, em primeiro lugar, é temor do Senhor. Provérbios é o livro da sabedoria do Espírito, e ele abre dizendo que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, naquele grande dia, quando o mundo inteiro, como diz a nossa confissão belga, no artigo de número 37, estava julgando você, por você ser obediente a Cristo nessa vida, no meio desse mundo inimigo de Deus, no meio dos seus colegas que blasfemam o nome de Deus, na escola ou no trabalho.
quando você quer viver prudentemente o que Jesus Cristo ensina e diz a você quanto à sua vida de piedade particular com Ele, quanto à sua vida conjugal como marido e esposa, conforme a palavra de Jesus, como um jovem, como um empregado, como um aluno, que em meio a esse mundo quebrado pelo pecado, que é contrário a Deus, você estiver vivendo o Evangelho e as pessoas lhe chamando de besta, de bocó, de tolo, porque você está querendo ser fiel a Jesus, naquele dia, diante de todo mundo, o louvor de Deus será para os eleitos, prudente, sábio. Mas imagine, especialmente para os jovens, onde o referencial dos nossos jovens agora são rapazes, não é rapazes, mas homens e mulheres descolados. E ser descolado é ser rebelde, é não obedecer padrões de boa ordem, é ser inimigo de Deus em suas obras, é não obedecer os seus pais e a sua mãe, porque isso é algo do passado. Não é obedecer Jesus. Enquanto você verá os jovens que manifestam em sua vida aqui a sua rebelião contra Deus, porque desobediência, como amor manifesta-se em obediência, a rebelião e inimizade contra Deus se manifesta em desobediência. Quando os jovens que são tidos como descolados, como de sucesso em meio a este mundo tenebroso, eles acharem que nessa vida eles estão ganhando por cima, lá no dia do juízo, o Senhor chamará a essas pessoas de loucas, imprudentes. Vocês estão vendo como o Senhor Jesus ele está nos ilustrando aqui o verdadeiro louvor que nós devemos, como filhos de Deus, estar com os nossos olhos fixos ou fixados nele. É o louvor que sai da boca de Deus, esse louvor que estará no futuro nos esperando, esse louvor que será dado àqueles que na sua pequena fé obedecem às palavras de Jesus. É claro que nós não obedecemos o Evangelho porque nós queremos receber recompensas ou louvores de Deus. Quem de nós aqui está querendo obedecer o Evangelho porque receberá galardão? Se você está obedecendo o Evangelho porque pensa nos galardões, na coroa que vem lá no futuro, é bom mudar esse referencial. Nós obedecemos o Evangelho porque nós amamos a Jesus. Nós compreendemos o que Jesus fez por nós. Então, quando nós amamos, nós não queremos desagradar. Quando nós amamos, nós queremos agradar. Então nós estamos aqui pensando no louvor, sim, mas como sendo um bônus, o bônus da graça de Deus. Porque na verdade é isso, quando Deus ele nos louva, quando Deus ele for nos louvar lá no futuro, Ele estará louvando a si mesmo, porque a graça dele operando em nós faz que nós iremos, assim nossa vida será uma vida de louvor. Quando a graça de Deus se manifesta em nós praticamos boas obras, e essas boas obras foram aquelas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E quando nós recebemos os galardões porque andamos conforme a vontade de Deus, os louvores porque somos obedientes a Deus nesta vida, Deus está nos louvando sim, mas Ele está louvando a sua própria glória, porque tanto o querer como o efetuar são ações de Deus no seu povo. Então veja como o Senhor Jesus ele é bom.
Ele nos estimula a nesta vida a praticarmos aquilo que ouvimos dele. Porque as promessas de louvor é um estímulo para o seu povo. É como se vá à frente, continue, obedeça. Da mesma forma, o contrário, ele dá uma ameaça: aquele que ouve e não pratica, esse será comparado a um imprudente. Desta forma, Jesus Cristo, ele está também estimulando aqueles que estão ouvindo a não quererem ter esse tipo de louvor desonroso. Louvor não, essa desonra. E Deus usa as advertências também para chamar aqueles que são seus. E aqueles que não são seus e que continuam em sua vida de só ouvir e não obedecer, estes não têm justificativa nenhuma de que não foram avisados. Jesus avisou. Mas o que o Senhor, Ele nos chama é para que nós possamos atender todas as suas palavras que Ele tem nos falado. E notem que Ele está dando esta palavra no final, no fechamento do Sermão do Monte. A parábola do Senhor Jesus chama o Sermão do Monte de estas palavras. No versículo de número 24, ele falou: estas minhas palavras. Isso se refere a todo o sermão que Jesus vem dando ao seu povo, ali que começa no capítulo 5. E esse Sermão do Monte é o resumo de todo o ensino de Jesus, é a nova constituição do novo Israel de Deus, a igreja, constituída por gentios e judeus em Cristo. E essa constituição tem o Senhor Jesus como o rei, como seu fundamento, como seu legislador, aquele que faz essa lei, essa constituição, e como único e suficiente Salvador para aqueles que, mediante a verdadeira fé, pela graça de Deus, abraçam Jesus. Essa constituição que é o Sermão do Monte, onde há os imperativos da graça de Jesus para nós. Um Jesus que não veio revogar a lei, mas um Jesus que veio cumprir a lei para ser a nossa justiça diante de Deus. Um Jesus a quem o seu povo esperava e em quem o seu povo descansa. Um Jesus que chama a todos os homens, independente das nações que eles fazem parte, a se dobrarem aos seus pés, a crerem nas suas palavras, a crendo, se arrependendo dos seus pecados, a assim depositarem sua total confiança no Rei Jesus que salva e viverem uma vida de amor, obedecendo o Evangelho. Jesus encerra o Sermão do Monte com a parábola dos dois construtores, chamando a todos a ouvirem o seu chamado, chamando todos a praticarem o seu Evangelho. Portanto, meus irmãos, percebam, partindo para o final, o Senhor Jesus, Ele está falando aos seus discípulos, sim. Mas Jesus, Ele quer deixar bem claro a todos, discípulos e multidões, que todos serão julgados pela palavra dele. Eu lembro mais uma vez, Jesus disse: estas minhas palavras. Aqueles que praticam estas minhas palavras são prudentes. Aqueles que não praticam estas minhas palavras são imprudentes. Então notem que o mundo todo será julgado pela palavra de Jesus.
Percebam a glória de Jesus. O mundo todo não será julgado pela palavra de Buda. O mundo todo não será julgado pela palavra de Maomé. O mundo não será julgado pela palavra de meros homens. O mundo será julgado pela palavra de Jesus Cristo. Isso é a glória de Jesus. Veja que na mente de Jesus não existe essa ideia de multiculturalismo, de toda religião ser certa, de toda palavra e livro sagrado ser recebido como uma palavra de Deus para o pecador. Não! Jesus Cristo, ele deixa muito claro que Ele é o Salvador, só Ele. E se nós queremos ser salvos, deve ser por meio da palavra dEle, obedecendo a palavra dEle, que apresenta Ele como o único Salvador. Por isso, Jesus Cristo, Ele não está nos dando suas palavras apenas para que você e nós apreciemos essas palavras, possamos retirar a sabedoria dela, para somente usá-la como filosofia para a nossa vida. Não. As palavras de Jesus são vida. Para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida? Foi isso que Pedro falou. E assim essas palavras de Jesus é uma exortação direta para nós, primeiramente para nós que somos igreja. Porque quando Jesus ele falou essas palavras no monte, Ele não falou para o mundo gentil, Ele estava falando primeiramente para nós que somos igreja, para os seus discípulos, para as multidões do povo de Israel que ali estava. O chamado é primeiro para nós. E por isso o Senhor Jesus Cristo, Ele tem essa exortação direta para mim e para você. Agora, ouça, obedeça o meu ensino. O Senhor Jesus, Ele quer que você saia daqui com esse propósito no seu coração, de deixar de ser ouvinte da palavra e ser praticante da palavra. Como Tiago falou, o irmão do Senhor, bem-aventurado é aquele que é praticante, não somente ouvinte da palavra. A igreja, muitas vezes, a igreja visível está cheia de ouvintes, mas não de praticantes da palavra, e Jesus quer que nós sejamos praticantes. Isso é um alerta para nós. Para membros e não membros da igreja. Jesus Cristo, Ele está vindo. E Jesus Cristo quer que você agora ouça isso. E Jesus Cristo quer que você agora pratique isto, para que quando no dia do seu retorno, no dia do seu juízo, Ele louve o nome dEle em você, dizendo: prudente servo, prudente homem, prudente mulher, prudente jovem. Pense nisso. E Jesus alerta a todos aqueles que estão ouvindo:
saem do culto, vão para suas casas, vivem a sua vida igualmente a qualquer pessoa do mundo, consumindo tudo igualmente como o mundo consome, sem louvor a Deus e sem glória a Deus, conversando tudo aquilo do mesmo padrão e mesmo nível mundano. Jesus diz: pare, ouça, pratique, porque eu estou vindo e eu irei chamar todos aqueles que ouvem e não praticam de loucos. Essa é a palavra de Jesus para nós. Você deve estar pensando: mas pastor Adriano, agora você está pregando salvação pelas obras? Não. Nós já sabemos muito bem, qualquer criança da nossa congregação sabe que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não existe salvação pelas obras. É um falso evangelho pregar a salvação pelas obras. Mas também, meus irmãos, é um falso evangelho tirar dos crentes a responsabilidade deles de obedecerem às palavras de Deus. Entenda você que o Senhor Jesus, Ele não ensinou um evangelho sem compromisso com a palavra dEle. Entenda que nós estamos em uma aliança, nós estamos em um pacto. E o que é um pacto? Um pacto é um relacionamento. O pacto é um relacionamento duradouro que tem promessas de deveres. Eu tenho uma promessa de salvação por pura graça mediante a fé em Jesus Cristo, mas dentro do mesmo pacto eu tenho o dever de cumprir a lei de Deus por gratidão e para confirmar o meu chamado e a minha eleição. Lembre-se que Jesus falou o quê? Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então é um falso evangelho não chamar os pecadores a obedecerem a palavra de Jesus. O Senhor Jesus, Ele nos dá mandamentos, o Senhor Jesus nos dá responsabilidades, o Senhor Jesus nos chama à obediência pactual, e assim eu e você, por amor a Ele, devemos viver aquilo que ouvimos dele. A parábola nos foi contada. A parábola é uma exortação. Quem ouve as minhas palavras e as pratica será considerado como um homem prudente. Quem ouve as minhas palavras e não as pratica será considerado como um homem imprudente. Qual a moral? Porque a parábola é uma história com um ensino dentro. A moral é: o evangelho não é para se ouvir, o evangelho é para se praticar. O que você está fazendo do evangelho de Jesus? O que você está fazendo com as horas e mais horas de sermões que o Senhor Jesus tem falado a você? O que você está fazendo com todo estudo na Bíblia que você faz durante todos esses anos? Com todas as boas exortações que Jesus está dando a você? O que você tem espremendo a sua vida? O que é que sai da sua vida conforme o Evangelho de Jesus? O que? Jesus te chama. Ouça, pratique.
Que tipo de ouvinte você é? Que tipo de ouvinte de Jesus você é? Só dois ouvintes. Só dois tipos de ouvintes. Que tipo de ouvinte de Jesus você é? Não seja insensato. Seja prudente. Não seja aquele que ouve e não pratica. Seja o que ouve e pratica. Essa é a vontade de Jesus. Por isso, pela verdadeira fé, atenda às palavras de Jesus. Essa é a verdadeira doutrina de Cristo. A vida sábia que o Senhor quer para você. Amém.